Para você entender, antes você deve perceber uma coisa. Nós vamos falar de algo que só é possível estar dentro de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Não recebeu porque foi premiada no céu. Teve um sorteio e Deus premiou ela para ter o Espírito Santo. Mas como disse o Senhor Jesus para os seus discípulos, quando indagaram o seguinte: Senhor, então poucos serão salvos? E Jesus disse assim: esforçai-vos por entrar por qual porta? Estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Olhe para mim e preste atenção, por favor. Não mexa em nada agora. Você tem que entender que seguir Jesus não é um sentimento. Seguir Jesus é uma atitude e uma decisão inteligente. Não é seguir uma religião, uma placa de igreja, uma doutrina de homens. Seguir Jesus é a pessoa estar disposta a viver na contramão desse mundo. Por conta de quê? Pela salvação da sua alma. Porque se tem alguma coisa certa nessa vida, o mais certo para todos nós é a morte. Com quem você vai casar, ninguém sabe. Se você continuará casado ou vai descasar, isso aí depende de ambas as partes. Se você vai ser rico ou pobre, ninguém sabe, depende de cada um. Agora que você vai morrer, você vai. E que eu vou morrer, eu vou. E isso pode ser hoje, agora, nesse momento. Então a morte é certa para todos nós. Quem é que está disposto a seguir Jesus? Quem quer andar na contramão do quê? Do mundo. Porque a porta estreita caracteriza por uma vida de renúncia, uma vida restrita à obediência. Muitos podem até, o diabo alimentando a mente dessas pessoas, podem até dizer assim: você tem que ser livre, você tem que ser livre. Mas Jesus não me priva da minha liberdade. Se Deus me privasse da minha liberdade, Ele me obrigaria a segui-lo. E Deus não obriga ninguém a segui-lo. Simplesmente Ele coloca à minha mercê a escolha entre a vida e a morte. Eu não estou falando vida aqui na terra só não. É vida eterna ao lado dEle. Porque quando eu fechar meus olhos, minha vida não vai acabar. Então Ele me propõe vida ou morte, bênção ou maldição. E Ele diz: eu aconselho-te, Flávio, que você escolha a vida. Mas Deus não me obriga. Então, quando o diabo diz na mente da pessoa: você tem que ser livre. Mas quem disse que eu não sou? Só que ser livre, senhora e senhor, não significa eu usar dessa liberdade para entregar a minha vida na mão do diabo. Eu ir para a noite prostituir, isso para mim não é liberdade, isso é burrice. Eu sou casado e traio minha mulher porque apareceu uma que sugestivamente é melhor, isso não é liberdade, isso é tolice, isso é burrice. Porque quem adultera violenta a própria vida, e a Bíblia diz que quem adultera morrerá. Não só o relacionamento. Você considera isso liberdade? Quer dizer que ser livre para você é odiar, dar a mesma moeda, dá no mesmo troco. Você me prejudicou, eu vou lhe prejudicar também. Isso não é liberdade. Liberdade é eu fazer escolhas inteligentes, é eu colocar a minha vida na areia ou na rocha. Pelo amor de Deus. Só uma razão do império das trevas não me pegar de volta: se eu continuar embaixo do abrigo de quem? De Deus, do Altíssimo. Não é porque eu abro a boca para falar o nome de Deus que eu tenho Deus. Não é porque eu me benzo religiosamente, que Deus nem mandou fazer isso,
que eu tenho Deus. Não é porque eu digo que acredito em Deus que eu tenho Deus. Vida com Deus é muito mais que isso. Isso é religiosidade. Você carregar um rótulo, uma imagem, carregar uma feição de uma pessoa de Deus, mas o conteúdo é totalmente oposto do que está na palavra. Então a minha liberdade me diz que eu tenho que ir até onde Deus quer que eu vá para salvar a minha alma. Então dia e noite, eu e você vamos ser tentados, perseguidos. A Bíblia diz que o inimigo do homem serão da própria casa. Quando você aceita Jesus e decide segui-lo, os primeiros a lhe perseguir é dentro da tua própria casa. Mas essa é a porta estreita. A porta estreita é essa. Não é fácil eu seguir Jesus dentro de uma casa cheia de pessoas idólatras, ignorantes e dominadas, a mente dominada pelo diabo. Essas pessoas vão me perseguir, mas uma coisa elas sabem, e uma coisa elas veem: se eu sou fiel, elas vão ver a diferença entre a minha vida e a delas. Isso é certo. Tal como a obra de Deus faz diferença. Eles nos perseguem movidos pelo quê? Pela inveja. Então a sua liberdade, a minha liberdade, não me dá o direito de pecar contra Deus, porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então a porta estreita se caracteriza por obediência, renúncia da minha própria vontade, eu andar no caminho de quem? De Deus, abandonar tudo aquilo que pertence ao mal. Porque venhamos e convenhamos, ninguém serve a dois senhores. Mas o ser humano não quer ter um senhor. O ser humano quer ser senhor de si próprio. As pessoas dizem: eu sou dona do meu próprio nariz. Será que é? Então por que você perdeu o controle da tua vida? Por que você perdeu o controle das tuas emoções? Por que você tem que estar tomando remédio? E por que você não dorme? Afinal, você não é senhora de si própria? Então deite e durma. Por que você perdeu o controle da sua finança? Por que você perdeu o controle do teu interior? Porque você não é senhor de coisa nenhuma. Eu não sou senhor de coisa nenhuma. Ou eu sou servo do Altíssimo e ele o meu senhor, ou eu sou servo do diabo e ele o meu senhor. Ou não foi isso que Jesus Cristo falou para os hipócritas? Dizendo: vós sois do diabo, que é o vosso pai, porque fazeis a vontade dele. Ou você não leu na Bíblia? Gente, não use a liberdade como libertinagem. Libertinagem é desrespeito. Tem pessoas que vêm à igreja e continuam enganando os outros, e é sobre isso que vamos falar: mentindo, odiando, vivendo uma vida leviana. Diante de quem? De Deus. Não obedecem a Deus, servem a Deus no que acham que tem que servir, mas quando aquilo lhe custa, não querem abrir mão de coisas e pessoas que lhe fazem errar, porque não querem desagradar. A primeira coisa que aconteceu na minha vida quando eu aceitei Jesus, perdi todos os amigos, amigos entre aspas, todos. Por quê? Porque eu não queria mais o que eles queriam. E como eu não queria o que eles queriam, eu não interessava para eles, e eles não interessavam para quem? Senão para ganhar almas dele para Jesus. Falei de Jesus, foram os dois na igreja, um ficou, está até hoje. Entre na porta estreita. Tem um monte de gente entrando pela larga aí, ó. Estão tudo perdido da vida. Deus está lhe dando a chance de entrar pela porta o quê? Esse fruto aqui só habita numa pessoa que aceitou Jesus Cristo como o Senhor e o quê? E essa pessoa recebeu o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habita nessa pessoa, ela passa a ter esse fruto. São 9, esse é um deles. Esse fruto com o fruto da semana que vem são bem semelhantes. Benignidade e bom, mas há uma diferença. E você vai entender. Vamos ler primeiro. O cristão que possui essa virtude tem um caráter excelente,
pois é gracioso e gentil para com todos os seus semelhantes, não se mostrando inflexível, intolerante. É muito comum o recém-convertido ser inflexível quanto à maneira de agir com quem? Com os outros. Quando a pessoa é benigna, procura sempre o quê? Conciliar, sendo imprescindível que seja dócil, flexível, gentil e de fala mansa, a fim de realmente transmitir o caráter de Cristo àqueles que a cercam. Então há um versículo aqui no Salmo 18:50. Ele quem dá graça, grande vitória, ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Quando a pessoa é benigna, ela tem o Espírito Santo. Porque o oposto de benigno, para você entender, o que é? Benignidade, pessoa benigna. É uma pessoa que tem no seu interior o bem. O oposto de benignidade é malignidade. Uma pessoa o quê? Maligna. Já o bondade, que vamos falar semana que vem, é diferente. Bondade, oposto, maldade. O benignidade se refere ao interior, quando bondade se refere aos atos externos. Benignidade está ligado intimamente ao que está dentro da pessoa. Dentro da pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode ser bondosa por interesse. Sabia? Pessoa pode ser bondosa, porque o bondoso se refere ao ato externo, ação. A pessoa pode ser bondosa com outra visando o interesse. Por isso que um fruto completa o outro. Mas a bondade que vem de uma pessoa benigna realmente não visa outro interesse, senão o amor ao próximo. Foi o que fez Jesus aonde? Quando Deus me chamou, o que eu tinha para dar para Ele? Problemas, demônios, perturbações. Jesus me chamou pela sua infinita misericórdia na sua palavra, não porque eu tinha algo que lhe interessasse, como é o mundo agora, mas porque Ele me amou de tal maneira que deu a vida por mim na cruz, para que eu tenha a vida eterna. E na sua infinita benignidade, Ele continua acreditando que eu possa ser quem Ele quer que eu seja. Não há outro interesse por trás de Deus, senão que eu seja salvo, que eu seja livre do inferno e do diabo. Então, a pessoa que tem no seu interior o Espírito Santo, ela desencadeia nas suas ações o reflexo de uma pessoa benigna. É algo interno, está no seu caráter. Você vê que tem pessoas que dizem assim: poxa, fulano é maligno, hein? Por que alguém fala que a outra é maligna? Porque ela fez algo que mostra que tem algo ruim dentro dela. Ódio, inveja, discórdia. Ela não sabe perdoar, ela não é flexível com as pessoas, é intolerante com as pessoas, ela não sabe ter paciência em perdoar, em ajudar. A natureza dela não é benigna, não traz o bem, não traz algo que vem de quem? E por mais que ela queira, aquilo que a gente volta a explicar, por mais que a pessoa queira simular o fruto do Espírito Santo, ela queira ensaiar uma pessoa boa, uma pessoa tolerante, cordial, como nós acabamos de ler, flexível, gentil, ela pode conseguir isso por um tempo, 2 tempos, mas ela não vai conseguir por todo o tempo,
porque aquilo não está dentro dela. Ela está tentando o quê? Forçar a barra para gerar algo que não está dentro dela. É como se fosse, podemos assim dizer, quando você tira o fruto de uma árvore, aquela árvore não forçou para dar, forçou? Saiu natural. É como se o pé de oliva tivesse tentando dar o quê? Uva. Tem jeito. Pode até pendurar uns cachinhos ali e dar uma... Nascer um cacho de uva aqui na oliveira. Pode até pendurar, tal, mas não adianta, aquilo ali não está dentro da árvore. Você está pegando o espírito da coisa. Tem pessoas que a natureza dela é má. São malignas. Você vê que tem gente que não tem bons olhos para nada, ninguém presta, né? Nada presta, ninguém presta, a pessoa é negativa, tudo para ela não dá. A natureza dela é o quê? Maligna. Pessoa intolerante, ela quer ser perdoada, quer ser compreendida, mas não perdoa e não compreende o quê? Pavia o culto com todo mundo, qualquer coisa mete a boca, qualquer coisa age na emoção e desanda a condenar a pessoa, a julgar a pessoa. A natureza dela não está inclinada para o bem. Por isso que você vê que o primeiro sinal de uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela quer ajudar o próximo. E ajudar o próximo não é dar só sopa, comida, mas ajudar o próximo a sair do inferno. Porque um prato de sopa não leva ninguém para o céu. Vai matar a fome por algumas horas. Mas ela quer levar aquela pessoa das trevas para onde? Então, ela se preocupa em querer levar as pessoas a conhecer o que ela conheceu. E aí você vê que tem pessoas que são extremamente egoístas, que é o oposto de uma pessoa benigna. Estão nem aí para ninguém. É um mundo que se dane, ela só quer saber da sua própria vida. Por isso que o mundo está do jeito que está. O mundo não está do jeito que está porque o mundo é ruim. As pessoas é que são malignas dentro delas. Então, você só pode ter essa natureza benigna quando você recebe o Espírito Santo. Você vê, nós falamos de Jesus, nós pastores, demos a nossa vida para Jesus, e não para Jesus apenas, para o próximo, sem receber nada em quê? Em troca. A gente vai ajudar as pessoas que querem o nosso mal, mas nós queremos o que delas? Mas por que vocês fazem isso? É o fruto do Espírito, senhora. Está dentro da gente. Às vezes as pessoas ficam desconfiadas, que elas veem em nós um interesse em ajudar, elas ficam desconfiadas. Um dia eu fazia uma visita a uma senhora nova na igreja, eu e o pastor. Acabou a visita, só trouxe um envelopinho com uma quantia de dinheiro. Eu falei, não, senhora, obrigado. Não, eu estou querendo oferecer, então a senhora, quando for na igreja, coloque no altar. Nós não viemos aqui por oferta, nós viemos aqui para lhe ajudar. Mas as pessoas ficam espantadas. Como que pode querer me ajudar? Mas por que uma pessoa se espanta com um caráter benigno? Porque ela está rodeada de pessoas o quê? Malignas que só querem o mal dela. Então, quando ela encontra um benigno, ela fica desconfiada, aquele rabo de olho assim. Será? Está querendo me ajudar demais, hein? Por isso. E outras, tem umas que ficam até apaixonadas pelo pastor. Não é, pastor Luiz? Fica até, outro dia, outro se declarou, pastor Luiz, falou, pastor, estou apaixonado, quer casar com o senhor. Eu falei, que a senhora, toma vergonha na cara, senhora. Já sou casado. Por quê, pastor? Porque a pessoa vê que a gente dá uma atenção para a pessoa, a pessoa é maligna, é impura, já acha que a gente está interessado. Como é que pode? É porque a natureza dela é maligna mesmo. É porque quando vê alguém dando atenção, de repente está ali tão carente, desprezado, humilhado, acha, o pastor está interessado em mim. Como é que pode, meu Deus do céu? Está pegando o espírito? Então, benignidade está ligada ao quê? Ao é o caráter bom
que é posto pelo Espírito Santo.